Fala amigos, saudações tricolores, quem fala é o Igor. Esse aqui é o meu segundo vídeo no canal. O primeiro foi no domingo, após a final, após o primeiro jogo. E no final daquele vídeo eu falei que se o Fluminense quisesse ganhar o Campeonato Carioca, ele teria que ter uma postura diferente, uma escalação diferente e teria que ser um time de coragem. O Fluminense fez absolutamente nada do que eu falei. E tudo que eu falei era um pouco previsível e que todo mundo imaginasse. Enfim, a partida de ontem foi uma partida no qual o Fluminense tem que esquecer. Foi uma partida covarde, uma partida que o Odair, ele quando treinava o Inter e pegou o Flamengo na Libertadores e pegou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, ele fez idêntico. E é isso, o Fluminense simplesmente ele não teve nenhum tipo de repertório para poder mudar a situação. No primeiro tempo ele teve 3 oportunidades e ele não marcou o gol. E no segundo tempo o Diego Alves não fez uma defesa. Então como você quer ser campeão carioca se você não chuta o gol, se você joga 80 minutos no seu campo, você erra todos os passes na saída de bola, e se você não consegue finalizar o gol, se você não consegue segurar a bola no meio de campo. E pior, as alterações do Odair foi uma alteração pior que a outra. Tirou as principais peças e colocou peças que não tem lógica. Como você quer ganhar o Campeonato Carioca com o Caio Paulista e com o Felipe Cardoso? Não adianta você acordar numa quarta-feira igual a de ontem e imaginar com a chuva que o Fluminense pudesse ganhar como ganhou 95. Ou muito menos durante o jogo imaginar que o Fluminense pudesse fazer um gol no último minuto, se são essas peças que eu citei que era a nossa referência de ataque. Então a gente tem que repensar um pouco no que é o Fluminense e no que está sendo o Fluminense. O Fluminense é um time que tem a maioria das suas taças sendo o Campeonato Carioca. Se você pisar nas Laranjeiras, você vai respirar Campeonato Estadual. O Fluminense tem 31 taças. O Fluminense, quando a Ferg foi fundada, o Fluminense tinha 24 títulos, o Flamengo tinha 20. O Flamengo, em 41 anos, ele simplesmente passou o Fluminense. E o Fluminense vai passar o Flamengo tão cedo. Eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Nesse meio tempo, nesses 40 anos, o Fluminense ganhou poucos estaduais, 7. O Fluminense simplesmente viu o Flamengo ultrapassá-lo. O Fluminense ficou 2 décadas de freguesia absoluta para o Vasco. O Fluminense perdeu para o Botafogo em diversos jogos no qual o Botafogo era inferior. É isso que está acontecendo. Então a gente tem que ficar passando pano para isso. A gente tem que aceitar essa situação. A gente não pode aceitar essa situação. E nada está sendo feito. O Fluminense ganhou o último Carioca em 2012, né? E o último título brasileiro em 2012. O Fluminense há 8 anos sem ganhar nada. A gente está chegando no no 9º ano da sua história sendo campeonato estadual. Ele só ficou 85, 95, 10 anos sem ganhar um estadual, né? E ficou de 24 a 36 sem ganhar um estadual, que foi 12 anos de ato. Então, quando você pega um clube como o Fluminense, que é um clube fundador do estado, fundador da liga, que ganhou os primeiros títulos e que ganhou os principais títulos do Maracanã, você não pode aceitar o que a gente viu ontem, você não pode aceitar o que o Fluminense vem fazendo nos últimos anos. O Fluminense ganhou o Carioca em 2012. Estou falando já do século XXI. Em 2002, no campeonato que foi tão pior quanto desse ano, até pior, o campeonato que não teve transmissão alguma, que foi o de 2002, que foi o Caixão. Em 2005 ganhou volta redonda no último minuto e ganhou em 2012 quando éramos superiores. Esse ano até o Fluminense ganhou 3 clássicos diferentes, algo que não fazia desde 93. Só que o Fluminense ganhou o Vasco, que tinha o Abel sendo mandado embora, o time sem padrão algum, que era infinitamente pior que o nosso time. Ganhou o Botafogo, que é um time que já estava eliminado de 3-0. E nesse outro jogo da volta, tudo bem. O Fluminense tinha pouco tempo de treino, o Fluminense não mostrou nada para poder ganhar o jogo. E pegou o Flamengo 5 vezes. O único jogo que o Fluminense ganhou o Flamengo foi contra o time C do Flamengo, o time 3, que só tinha moleque. O Fluminense lutou para ganhar o jogo, com o gol de calcanhar do Nenê. Então, eu fico muito chateado com a forma como está se desdenhando a história do clube, como o clube não está conseguindo vencer um campeonato estadual. Isso com o Vasco em 2015, sendo campeão carioca, no ano que ele foi rebaixado. O Botafogo ganhou o campeonato carioca em cima do Vasco, um time que não era nada de convincente. Tudo bem que nós pegamos o Flamengo, que é o principal time do continente, que é o principal time do estado, mas o que aconteceu ontem é para esquecer,
foi uma partida humilhante, né, por tudo que a gente esperasse de diferente que pudesse acontecer no campo. Agora, a gente tem que refletir um pouco no que está acontecendo. A gente não pode aceitar essas situações. Mas também, se a gente for reparar, eu pensei, caramba, o Fluminense vai ter que fazer algo diferente. Mas quando ele pegou lá a Liga Sul-Americana, que é o principal torneio que o Fluminense deveria disputar no ano, e que na última rodada o Fluminense teve que ganhar o Corinthians, lá em São Paulo, no Brasileiro do ano passado, para ganhar essa vaga, ele conseguiu ser eliminado por um clube chileno que não tem expressão alguma no país. Na Copa do Brasil ele pegou o Motoclube, ele tomou 2-0 no início do jogo e teve que rebolar para ganhar no segundo tempo. Contra o Figueirense, na segunda fase, ele teve apenas uma finalização no gol, que foi um chute do Nenê, e o Fluminense perdeu o jogo e nem sabe se vai passar. Então a gente chegou no 8º mês do ano, o Fluminense ele não tem um time definido, ele não tem técnico, ele não tem postura, um presidente que não sabe montar elenco. Né? Sem contar que tem um elenco com vários jogadores interessantes, e são jogadores que não jogam. Moleques, a base. O Fluminense é composto por base. Xerém é a nossa história, é o nosso fruto, e o Fluminense não consegue usar o Miguel em campo, mas ele acha que o Felipe Cardoso e o Caio Paulista ele vai ganhar o Campeonato Carioca. É aquilo que eu tava brincando. Você acorda no dia anterior e pensa, caramba, o Fluminense vai chegar e ele pode fazer igual 95, pô, tá chovendo, a gente pode ganhar o Flamengo de novo, a gente é inferior, eles tinham só vantagem do empate, né? Eles poderiam, tinha toda a vantagem por cima deles. Você for pegar o Fla-Flu de 83, a gente pergunta, pô, então o Fluminense tinha uma Assis, a gente pode fazer o gol no último minuto, a gente já tô falando mais de uma parte do final do jogo. O Fluminense ontem, ele simplesmente não fez nada do que está representado na história dele. O Fluminense ontem, ele como posso dizer, ele foi um time inoperante e foi um time que simplesmente não mostrou a sua força, não mostrou a sua tradição. Eu espero muito que o Fluminense possa rever esse conceito. Aí você vai falar, Igor, você está se preocupando com o estadual? Sim, estou me preocupando com o estadual. 80% da nossa história é o Campeonato Carioca. Não é porque o regulamento é confuso, não é porque o Campeonato Carioca não tem o mesmo valor de antes. Ele é o mesmo campeonato. A gente não pode deixar o Campeonato Carioca morrer. E o Fluminense, nesses últimos anos, ele foi conivente demais com a FERJ. O Fluminense, ele em nenhum momento ele apontou o dedo, e em nenhum momento o Fluminense chegou e falou, não, isso aqui está errado, isso aqui tem que mudar. O Fluminense sempre foi um time que ficou debaixo da federação, da saia da federação. Então eu espero que isso possa mudar e que, se não for mudar, ou se o Fluminense não quiser dar valor estadual, fale para a torcida, entendeu? Porque quando eu vou no jogo contra o Resende, quando eu vou no jogo contra o Volta Redonda, quando eu vou no jogo contra o Boa Vista, quando eu vou no jogo contra o Flamengo, são 3 pontos, é um campeonato estadual, faz parte da nossa história. Então eu lamento muito a forma como isso está acontecendo, a forma como o Fluminense perdeu o valor no estado, perdeu o respeito dos rivais, e as coisas precisam mudar. Eu entendo que uma coisa tem de positivo, é que o Fluminense, ele moralmente, ele saiu mais forte no sentido de que ele lutou até o fim para que algumas coisas acontecessem. O Flamengo, ele mereceu ser campeão, mas pela forma como ocorreu, pela pressa que ocorreu, isso fica um pouco manchado. O Campeonato Carioca desse ano ficou muito manchado. Mas eu acho que muitas coisas precisam ser revistas. Então, se ano que vem tiver o Campeonato Carioca, o Fluminense precisa entrar para ganhar. O Fluminense não pode fazer vexame e papelão. O Fluminense não pode ficar 8 anos sem ganhar um estadual. O Fluminense não pode ficar 8 anos sem ganhar um título. Então a nossa história está sendo rasgada fora. Xerém tem vários frutos para entrar em campo e eles não estão em campo. Então eu lamento muito o que está acontecendo. O Fluminense precisa respirar, o Fluminense precisa ser Fluminense. E a gente já perdeu 8 meses no ano. E parece que só o pior está para chegar. Então a gente não pode mais ficar pensando no que o torcedor do Flamengo vai comemorar. O torcedor do Flamengo tem que comemorar. Se eu tivesse no lugar dele, eu estaria comemorando também. Então prestem mais atenção no Fluminense, cobre mais o presidente, cobre mais os jogadores, porque agora eles estão lá com a taça, com o 36º título, e a gente não tem nada. Saudações, tricolor.